Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Justificação e Livros. Esta série aqui se dedica a mostrar a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios através de vários autores, tá? Então, cada temporada é um livro. Nós temos uma parada na série e estamos retornando agora e vamos recomeçar de onde paramos. Nós paramos na 7ª temporada, onde nós estamos vendo o livro Ego Transformado, do pastor Timothy Keller, publicado pelas editoras Vida Nova. E esse livro é muito bom, apesar de pequeno, ele é poderoso. Eu recomendo a leitura, se você puder adquirir, estudar, refletir, vale muito a pena. E nós vamos ver hoje a segunda consequência de ter um coração justificado pela fé. Um coração transformado por Deus. Um coração que tem agora um relacionamento com Deus, um relacionamento de filho de Deus. Porque aqueles que foram justificados pela fé foram aceitos por Deus como seus próprios filhos. Foram aceitos por Deus para serem filhos dele para todo sempre. Deus declara: este é meu filho, porque crê em mim, porque recebeu um novo coração cheio da fé justificadora em Cristo Jesus. Chegamos à página 40 do livro do Keller. E eu quero convidar você a ouvir um pequeno trecho que o Keller fala sobre o assunto que iremos tratar hoje. Ele fala assim, abre aspas: Paulo está dizendo que, no cristianismo, o veredito é que leva ao desempenho. Não é o desempenho que leva ao veredito. Fecha aspas. Keller está querendo nos mostrar aqui que um coração humilde é prisioneiro do julgamento de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque é Deus que nos julga. Quando nós cremos em Cristo Jesus, é porque nós recebemos um novo coração cheio da fé justificadora, decidido a crer em Cristo até o fim. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados por essa fé, ou seja, aceitos por Deus por causa da fé que Ele deu. A partir do momento que você ouve o Evangelho, a palavra de Deus, pelo poder de Deus, você recebe um novo coração. E esse novo coração te faz ser aceito por Deus como filho dele, porque é um coração cheio de fé em Cristo Jesus. Por isso que nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. E um coração humilde, ele é prisioneiro do julgamento de Deus. Ou seja, a sentença de Deus, o julgamento de Deus que nós somos salvos e somos seus filhos, não é corrompido pelo mundo. Nada nesse mundo pode corromper a sentença de Deus. E a partir do momento que nós somos salvos, então nós passamos a buscar viver em santidade pela fé em Cristo Jesus. Uma fé que nós não tínhamos antes. Então é impossível eu e você tentarmos sermos santos sem antes receber esta fé. Porque a santidade ela é praticada pela fé e não baseada no julgamento dos outros e nem no julgamento de nós mesmos. Te convido a acompanhar a leitura de 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versos de 3 a 4 somente. Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me justifica. É o Senhor que me julga. É o Senhor que decide o meu futuro eterno. Se eu vou para a morte eterna ou para a vida eterna. É pela fé. Por isso, aqueles que têm um coração humilde, ou seja, prisioneiro do julgamento de Deus somente pela fé justificadora em Jesus, não é prisioneiro do reconhecimento dos outros.
Paulo falou isso dentro de um contexto de acusações injustas, sem provas, que ele estava sofrendo. Paulo deixa claro aqui que ele rejeitou tais julgamentos e apelou para o tribunal de Cristo. Paulo tinha sido justificado pela fé, ou seja, a justiça de Cristo tinha sido imputada nele. Portanto, o seu julgamento estava nas mãos de Deus. Ninguém pode definir a nossa salvação. A nossa salvação é definida por Deus e não pelo julgamento dos outros. Nós nunca seremos perfeitos. Jamais. Jamais seremos perfeitos. Só quando o perfeito, o Cristo, voltar. Porque ele foi o único ser humano que andou nesse mundo depois do pecado de Adão e Eva. Foi o único ser humano que andou neste mundo sem pecar e nunca pecou e nunca pecará. Só Cristo é perfeito. E Deus sabe disso. Ele sabe tanto disso que ele enviou Cristo Jesus para morrer no meu e no teu lugar, para nos salvar pela fé nele. Porque pelas nossas próprias obras nós não podemos ser salvos. E a gente entra aqui no segundo ponto. Um coração humilde, que é prisioneiro do julgamento de Deus pela fé justificadora em Cristo Jesus, não é prisioneiro do desempenho das suas próprias obras. Olha, quando nós somos prisioneiros das nossas próprias obras, do nosso desempenho na santificação, nós não temos paz. Não temos paz. Porque nós nunca seremos perfeitos. Então, qualquer desempenho que eu e você tenha na santificação, no abandono de pecados, nunca será perfeito. Nunca será perfeito. Tanto é que nós só participamos da ceia do Senhor pela fé em Cristo Jesus. Não pense que você participando da ceia do Senhor, você está participando ali porque você passou a semana ou o mês ou o dia santo, sem defeito e sem pecado. Se você crê assim, você não está discernindo o corpo. Você está entendendo errado o Evangelho. Você tem o privilégio de participar da ceia do Senhor porque você foi salvo pela fé que Deus te deu. Ele te deu a fé para ser salvo, para que você possa, pela fé, participar da ceia. Então a ceia não é um carimbo. Não, agora eu sou perfeito, posso participar da ceia. Não, não somos perfeitos. É pela graça. É pelo poder de Deus. Paulo também sabia que deveria se esvaziar do seu próprio julgamento, assim como Cristo se esvaziou de sua glória, humilhando-se ao ponto de morrer em nosso lugar. Por isso, Paulo estava disposto a ser corrigido pelo evangelho que pregava. Isso. Um coração prisioneiro do julgamento de Deus é um coração disposto a ser corrigido pelo evangelho. Jesus morreu na cruz em nosso lugar para nos dar a vida que nós não merecemos, a vida de filho de Deus. Não é uma vida qualquer, é uma vida que tem que ser regida pelo Evangelho e corrigida pelo Evangelho. Não é para a gente viver de qualquer jeito, não. É para a gente viver como filho de Deus. E para a gente viver como filho de Deus, nós precisamos dar constantes correções do seu Evangelho. E quando nós aceitamos ser corrigidos pelo Evangelho, nós estamos sendo humildes. E se nós estamos sendo humildes, é pela fé, porque recebemos um coração novo, um coração regenerado. A melhor palavra para o ego é coração. O coração velho, o antigo, pecaminoso, ele é transformado num novo coração. Um coração humilde, um coração que vai lutar todos os dias e perseverar pela fé que recebeu, a fé justificadora em Cristo Jesus, para viver uma vida santa, de acordo com o que Deus quer. Então, a fé justificadora libertou Paulo da prisão dos seus próprios julgamentos. Muita gente vive em depressão, vive se acusando, porque acha que não está sendo santo o suficiente e por isso não vai para o céu. Você nunca será santo o suficiente aqui nesse mundo. Se você já tem muito tempo no Evangelho, pare de pensar como criança.
e comece a se alimentar de coisas mais sólidas. Você foi salvo pela fé em Cristo Jesus, para viver pela fé. E isso depende do que Cristo fez por você na cruz e não pelo que você faz. Mas, por outro lado, isso não te dá, não te autoriza viver do jeito que você quer viver. Não te autoriza. Você precisa viver pela fé em Cristo Jesus. Paulo, pela fé em Cristo, esvaziou-se dos seus próprios julgamentos sobre si para ter paz com Deus. Então, eu e você precisamos ter paz com Deus, e nós só podemos ter paz com Deus pela fé justificadora em Cristo Jesus. Se fomos justificados pela fé, é porque recebemos a fé justificadora. E eu gostaria de deixar aqui 3 aplicações. O porquê que é importante nós vivermos humildemente pela fé em Cristo Jesus, sermos prisioneiros do julgamento de Deus pela fé em Cristo Jesus. O primeiro deles é o seguinte: um coração humilde, ele humilha-se diante de Cristo pela fé e não diante das redes sociais. As redes sociais não podem definir quem eu e você somos. Não pode definir. Não deixa a boa vida dos outros exposta nas redes sociais julgarem a sua vida. Muitos acham o seguinte: se as pessoas estão tendo boa vida aí pelas redes sociais, então significa que eu estou em pecado e por isso eu não estou conseguindo ter uma boa vida. Eu não presto, a minha vida é inferior, a vida dos outros equivale. Seja prisioneiro do julgamento de Deus pela fé em Cristo Jesus e não pelo julgamento das redes sociais. Não julgue a sua vida pelas redes sociais, julgue a sua vida pela fé em Cristo Jesus. Seja no muito ou no pouco, o importante é viver a vontade de Deus pela fé em Jesus. Se você ainda não consegue viver em paz com isso, é porque você ainda não nasceu de novo pela fé em Cristo. Corra para Cristo pela fé, só Ele pode te dar a vida eterna e a paz com Deus que você precisa. Você não precisa de um psicólogo, você não precisa de um remédio, você precisa de Cristo Jesus. Você precisa se humilhar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e deixá-lo, e viver pela fé. E em troca você vai receber a paz que só Deus pode te dar. Nada nesse mundo pode te dar uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que nos acompanha apesar das situações difíceis nesse mundo. Não é fácil viver neste mundo, queridos. Não é fácil. Mas o vazio que você sente irá sumir para sempre em Cristo, porque você será justificado pela fé para ter paz com Deus para sempre. Outro ponto importante, que aqueles que têm um coração humilde, humilham-se diante de Cristo Jesus pela fé, e você poderá salvar a sua família. Quando sabemos que a nossa vida está nas mãos de Cristo, podemos ser injustiçados dentro da nossa casa, dentro da nossa própria família. Ainda assim, retribuir com amor e mansidão as acusações. Sim, é difícil agir assim? É. Por isso que é só pela fé em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos viver pela fé em Cristo. Porque é a fé que nos capacita. O Espírito Santo de Deus nos comunica esta fé dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que alimenta essa fé. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a fazer coisas maiores do que os fariseus. É viver pela fé, é retribuir com amor, com paz e com mansidão aqueles que não merecem. Porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos inimigos dele, eu e você. Nós não merecemos a morte de Cristo, mas Ele foi misericordioso e deu aquilo que eu e você não merecemos. E a gente só consegue fazer isso dentro de casa, se for pela fé em Cristo Jesus. Senão fica difícil. Nossa alegria não estará mais no julgamento injusto dos nossos familiares. Quando nós fazemos isso, quando nós vivemos pela fé, a nossa alegria não estará mais baseada nos julgamentos dos nossos familiares. O pessoal me julga errado. Então agora eu vou ficar triste.
pessoal me julga bem, agora eu vou ficar alegre. Não, a nossa alegria não vai estar mais baseada nisso. É bom ser julgado de maneira boa? Claro. A gente se alegra quando a gente é elogiado, quando a gente é bem visto, mas isso não pode ser a nossa alegria maior. A nossa alegria maior tem que ser pela fé em Cristo Jesus, no julgamento de Deus. Ele nos declarou filhos dele para todo sempre. É essa alegria que tem que tomar o nosso coração, ela tem que ser maior do que as alegrias desse mundo, para que a gente possa perseverar. Então é por isso que nós precisamos da fé em Cristo Jesus. Sejamos humildes pela fé, principalmente dentro da nossa família, e isso pode salvar o seu casamento, pode restaurar o seu casamento, a sua comunhão com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus parentes. Isso pode salvar a tua casa, tá? Os conselhos do mundo não vão salvar a tua casa, mas a fé em Cristo Jesus pode salvar a tua casa, porque Ele é poderoso para transformar tanto a ti como toda a tua casa. E o terceiro e última aplicação é: humilhe-se diante de Cristo pela fé. Seja membro de uma igreja. Congregar é sinal de humildade. Se você é humilde, de verdade, pela fé em Cristo Jesus, então congregue. Ser membro de uma igreja cristã é um sinal poderoso de crescimento na humildade pela fé justificadora em Cristo Jesus. Somente os verdadeiramente humildes de coração podem se submeter ao Evangelho de Cristo Jesus, fazendo parte de sua igreja. Servir humildemente uns aos outros pela fé em Cristo só é possível para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Venha para Cristo, faça parte do reino de Deus pela fé, congregue, confesse seus pecados, seja batizado, viva o Evangelho de Cristo Jesus. Porque se você não congregar, o seu esforço dentro de casa será em vão. O seu esforço no trabalho será em vão. O seu esforço na sua vida será em vão. Porque o congregar é um dos principais meios de graça, onde Deus nos fortalece através do seu evangelho e da comunicação um com os outros ali, um aconselhando os outros de forma bíblica. Se você tem tempo para ir para um consultório psiquiátrico ou um consultório de psicólogo, por que você não tem tempo para congregar na igreja? Você pode fazer tudo o que você quer, mas você nunca tem tempo para ir para a igreja? É porque o teu coração não está em Cristo Jesus. Se o seu coração estiver em Cristo Jesus, você não vai aguentar ficar sem congregar. Escuta o que eu estou te falando. Porque o Evangelho nos faz desejar estar no meio do povo de Deus. Para de ficar inventando desculpa. Volta para a igreja. Vá congregar. Viva pela fé. Você viver pela fé, congregar, é um sinal de humildade pela fé em Cristo Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora, tá bom? Resumindo somos prisioneiros do julgamento de Deus pela fé justificadora em Cristo Jesus. Não somos mais prisioneiros da atenção ou do reconhecimento dos outros, pois alguém maior e mais importante se esvaziou de si mesmo, foi humilde para morrer em nosso lugar. Seu nome é Jesus Cristo. Ele praticou a justiça e pela fé viveremos sua justiça e nos alegraremos nele, apesar das nossas falhas e das tribulações da vida. Por hoje é isso, pessoal. Nos próximos vídeos vamos ver mais um dos benefícios de receber a justiça de Cristo pela fé justificadora nele. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá? Que toda vez que você compartilha, você ajuda na divulgação da doutrina da justificação pela fé. Até a próxima e que Deus te abençoe em nome de